A vitória do Inter por 1-0 sobre o Ceará aqui no estádio Beira-Rio foi importantíssima do ponto de vista de tabela e muito grande, porque o Inter ultrapassa dois adversários importantes no Campeonato Brasileiro. Mas, do ponto de vista de atuação, foi um jogo onde uma evolução foi apresentada, principalmente em relação ao último jogo contra a equipe do Vitória. Um primeiro tempo avassalador ofensivamente, onde o Inter poderia ter aberto um placar ainda maior, e um segundo tempo onde o time baixou um pouco o ritmo. É claro que existe muito para evoluir ainda no time do técnico Roger Machado, mas uma resposta boa foi dada neste domingo pela manhã aqui no Beira-Rio. E a gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. O Inter venceu pelo placar de 1-0 a equipe do Ceará aqui no estádio Beira-Rio. E foi um jogo onde o Inter apresentou evoluções importantes, tendo como base o que terminou o primeiro semestre e o que apresentou no jogo de retorno contra a equipe do Vitória. Esse jogo contra o Ceará foi um jogo onde o Inter teve em campo praticamente aquilo que tem de melhor, com o Bernabé da lateral esquerda, e que diferença que faz ter um jogador como o Bernabé na lateral esquerda. O Vitor Gabriel devolvido para a dupla de zaga e absolutamente consolidado, fez uma grande partida. O Vitor Gabriel, que no último jogo foi até improvisado no começo da partida como lateral esquerdo. E do meio para frente, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley Carboneiro e Borré. E o Inter começou avassalador. O primeiro tempo do Internacional, principalmente no aspecto ofensivo, foi muito produtivo. Foi muito bom, uma evolução importante, tendo até em vista aquilo que o Roger falou, de que os defeitos que o Inter apresentou contra o Vitória, muitos deles eram em função do ritmo de jogo que precisava ser adquirido. E um pouco foi mostrado disso no primeiro tempo, porque era um time com mais ritmo de jogo, com menos bola queimando no pé, e o Inter que teve, principalmente na figura do Alan Patrick, um destaque, um protagonismo das ações na primeira etapa. O Inter, com 30 segundos de jogo, finalizou uma bola a gol com o Wesley, que poderia ter aberto o placar. E o Inter criou para fazer um placar largo na primeira etapa. Teve bola na trave do Aguirre, teve pifada do Alan Patrick para o Borré, cara a cara com o goleiro, chutar em cima do goleiro do Ceará. Teve bola que o Carboneiro pifou o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique, que talvez tecnicamente tenha sido o jogador do Inter mais abaixo nessa primeira etapa, acabou errando em bola, um chute muito ruim. Mas eu tô falando aqui de 3 oportunidades, ou 4 oportunidades, absolutamente claras, e que não resultaram em gol, porque o Inter acabava pecando um pouco no acabamento. Mas o gol, ele veio de maneira natural, e ele veio quando todo mundo no Beira-Rio sabia que ele viria. E vem em 3 atos. O primeiro, o do Bruno Henrique, que por mais que tenha feito uma partida tecnicamente abaixo no primeiro tempo, é o responsável por brigar, roubar a bola do Pedro Henrique e entregar ela para o Rafael Borré. O segundo ato é a jogada maravilhosa feita pelo Rafael Borré. Ele entorta a defesa do Ceará pelo lado direito, faz um cruzamento rasteiro e muito inteligente. O Borré, ele não teve uma partida onde foi participativo, mas ele é decisivo, porque ele faz uma jogadaça e pifa o Alan Patrick absolutamente livre dentro da área. O Alan Patrick, que havia tomado conta do jogo no primeiro tempo, participando de todas as ações, dominando, retendo a bola, driblando, armando. O Alan Patrick teve o trabalho de finalizar e com muita classe só deslocou o goleiro para fazer o 1-0. O Inter foi muito melhor que o Ceará no primeiro tempo, o que não diz que o Ceará não teve chances. Pelo contrário, o Ceará assustou, porque o Ceará de fato é um time perigoso e está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. É um time que tem no ataque o Pedro Raul, que é um dos principais atacantes do futebol brasileiro, tem o Galeano, que é bom jogador, o Pedro Henrique, que a gente conhece aqui, é um jogador perigoso. Então o Ceará teve suas chances, criou, inclusive, para empatar em determinado momento. O Ceará teve a oportunidade clara de gol, mas 1-0, ele até era um placar justo, porque o Inter criou mais do que o Ceará. Foi um jogo aberto no primeiro tempo, onde o Inter teve mais oportunidades. Se eu for falar do primeiro tempo e de individualidades, Bernabé, é absurda a melhora que dá o Bernabé pro time do Internacional. O Aguirre, eu tô gostando muito dos jogos do Aguirre, tá? Tanto contra o Vitória, eu elogiei bastante ele, porque achei que ele foi o melhor jogador do Inter na partida. Hoje contra o Ceará também. É um jogador que está seguro defensivamente,
tá solto para jogar do meio para frente. Tô gostando muito das atuações do Bryan Aguirre. O Thiago Maia fez um bom jogo, tá? E isso é para ser comemorado. O Thiago Maia fez um bom jogo de novo, foi aplaudido pelo Beira-Rio, se consolida como titular desta camisa 5, Alan Patrick, dono do jogo, e o Bruno Henrique teve um pouco abaixo. E aí, no segundo tempo, o Inter teve uma oportunidade logo no começo de ampliar o jogo com uma jogadaça de novo do Alan Patrick, que o Borré saiu livre para definir com o goleiro e de biquinho acabou chutando para fora. E depois o jogo caiu muito de ritmo. Os jogadores já desgastados e o que é natural em função deste retorno de parada de Copa do Mundo de Clubes. Mas o ritmo caiu e o Roger mexeu. E aí vem o ponto negativo desse jogo. Os jogadores que entraram, foi uma briga para saber quem entrou pior. Gustavo Prado mal tocou na bola. O Bruno Tabata, pouquíssimo produtivo. Diego Rosa e Ener Valencia, meu Deus do céu, como entraram mal. O Diego Rosa errou tudo que tentou. O Ener Valencia errou tudo que tentou. Quem se salvou dos 5 jogadores que entraram, das 5 trocas do Roger Machado, foi o garoto Luiz Otávio, que entrou muito bem. Deu segurança para o setor do meio-campo, jogou tranquilo, roubou bolas cruciais, se dedicou, jogou demais o Luiz Otávio e foi o jogador que melhor entrou em campo. Mas o mau momento, a má entrada tecnicamente desses jogadores prejudicou muito a atuação do Inter. E aí o jogo começou a ficar perigoso. O Ceará rondou a área, o Pedro Raul teve bola na trave, o Bernabé salvou um outro lance que seria gol do Pedro Raul. O Bernabé talvez tenha sido o melhor jogador se a gente levar em consideração os 2 tempos do Internacional. O Bernabé talvez tenha sido o melhor jogador do Inter na partida, mas o Inter conseguiu segurar o resultado e levar esse 1-0 no jogo, no placar final. É um resultado muito importante, porque olha só, a gente está tendo uma retomada de atuação, o Inter evoluiu em comparação ao jogo contra o Vitória, onde foi uma atuação bem fraca de fato, mas o Inter tem 2 jogos e 2 vitórias. Cumpriu a sua obrigação do ponto de vista de tabela. E se a gente olhar para a classificação, o Inter, que começou esse segundo semestre na zona de rebaixamento, hoje já encosta e já está na zona de classificação para a Sul-Americana. E nesta rodada, com essa vitória, passa Grêmio e passa Vasco. Vasco que é o próximo adversário aqui no Beira-Rio, que era o objetivo do Inter. 4 jogos para poder disparar, sair da parte de baixo e poder ficar tranquilo para focar nas Copas. E esse objetivo está sendo construído, o que é muito positivo. Grande vitória do Inter do ponto de vista de resultado, uma boa vitória do ponto de vista de atuação, com pontos a serem observados, mas houve sim uma evolução do time do técnico Roger Machado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!